Olá, você seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, no Brasil, Antônio Manuel Góes e treinadores estrangeiros no país e a corneta da crônica desportiva. Jorge Moraes e a insanidade que toma conta do futebol brasileiro. Dirigentes lutando pela volta de público e surto no Flamengo. Irei abordar esse tema também aqui em Portugal e mais. Suárez é apresentado no Atlético de Madrid e Jorge Jesus explica a sua saída do Flamengo e afirma que futebol sem público não faz sentido. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas, semana conturbada no Brasil. Meu caro Jorge Moraes, jogadores do Flamengo infectados, um surto no Clube de Regatas Flamengo. Depois dessa viagem ao Equador, onde foi disputar 2 jogos pela Copa Libertadores da América, ao retornar mais casos, dirigentes lutando pela volta de público, com a CBF ali junto, firme e forte com os dirigentes. Enfim, em meio a esse caos da pandemia, uma situação absurda no Brasil, hein, Jorge Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta dentro do PB Desporto e mais uma vez a gente vai comentar um assunto aqui que está virando exatamente o grande assunto do futebol brasileiro. A gente não está aqui mais falando de rodada de Campeonato Brasileiro, se vai ser bom jogo, se não vai, Copa Libertadores da América, eliminatórias da Copa do Mundo. Tudo isso aí está sendo deixado em segundo plano, porque a preocupação agora, inclusive, dos sindicatos, dos jogadores profissionais, é com relação à contaminação pela Covid-19. O Flamengo está voltando do exterior. O Flamengo tem 16 pessoas entre jogadores, comissão técnica, todos eles contaminados com a Covid-19. Quem é que garante que não vai ter nenhum problema mais no clube? Quem garante que aquele teste que foi feito, que deu negativo, ele sendo repetido, se ele não vai trazer problema para os jogadores, até porque o vírus ele aparece de uma hora para outra, tem um prazo de incubação e tudo mais. Então, a gente está vivendo aqui, agora é essa discussão. A volta do torcedor aos estádios, a gente já tem pelo menos a coerência do governo do estado de São Paulo, João Dória, que diz que lá não vai ter torcida. O presidente André Sanches, do Corinthians, disse que o time do Corinthians vai jogar sem torcida. Na Bahia também não vai ter torcedor no estádio. Como é que a gente pode pensar exatamente em ter a volta do público? No estado tem, no outro não tem. Eu acho que é muito mais prudente que a gente possa ter exatamente essa ideia sustada. Essa ideia, ela tem que morrer no seu nascedouro, já que a CBF pediu ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde liberou, com toda a sua irresponsabilidade lá do general que comanda o Ministério da Saúde, a pedido do presidente da República, com certeza. Aí a gente vai ter a volta do torcedor, por mínimo que seja, por menor que seja esse público, o cara não vai obedecer, respeitar o distanciamento. Ele vai chegar antes, vai ficar bebendo do lado de fora do estádio. Depois do jogo vai fazer grupinho, vai beber, liga o som do carro e vai estar todo mundo junto. Isso é um perigo. Então, ainda bem que o governo da Bahia, o governo de São Paulo e outros estados estão sendo contra, e alguns times também, a volta do torcedor. Falar do lado financeiro agora, dessa questão da volta do torcedor para ajudar com a renda, nas despesas, eu acho que é muito sério, é colocar isso na frente exatamente de uma questão que ainda não se esgotou, que é a pandemia, que é a Covid-19. Então fica aqui, mais uma vez,
ocupando o espaço do PB Desporto, o meu desabafo. Eu acho isso um absurdo e espero que tenha um pouquinho mais de consciência a CBF e não confirme exatamente esses jogos com a presença de torcida e jogos entre times onde um deles teve um número tão alto como no Flamengo pela contaminação da Covid-19, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo programa, até o próximo PB Desporto. Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Tivemos pelo menos algumas notícias positivas nos últimos dias com relação a essa ideia absurda, deplorável de ter público nos estádios, né? Capitais como Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, na Bahia, enfim, já demonstrando, já afirmando que o futebol lá com público sem chance. Rio de Janeiro, mais uma vez, como se não bastasse tantos outros fatos negativos, uma cidade linda, maravilhosa, porém na mão há muito tempo de tanta gente errada, tanta gente incompetente, tanta gente do mal. E aí o Flamengo, que encabeçou tudo isso, a volta dos jogos, né, indo até Brasília, a cúpula do Flamengo, com seu presidente Rodolfo Landim, né, e mais pessoas ligadas ao clube, exigir praticamente a volta do futebol, passando por cima de todas as questões que nós sabemos, né, de uma situação absurda, né, no país com a pandemia. E aí passa um tempo e os jogadores do Flamengo, o Flamengo que pediu a volta, que estava lutando também, está lutando pela volta de público nos jogos, vê um quadro terrível, né, na sua equipe, no seu time, com jogadores infectados na viagem para o Equador, nos 2 jogos pela Copa Libertadores da América, jogadores infectados lá, quando retornaram novos casos, enfim, um surto no Flamengo, inclusive o próprio Rodolfo Landim também infectado, o vice de futebol Marcos Braz e outras pessoas, e o nome, o treinador do Flamengo, vários jogadores, Diego Ribas, Isla, Michael, Felipe Luiz, enfim, vários jogadores, uma situação caótica. Agora o Flamengo tem culpa total por tudo isso que está acontecendo agora. E o pior de tudo é você se deparar com a entrevista do presidente Rodolfo Landim na última sexta-feira, uma entrevista totalmente patética, porque ele, questionado, uma entrevista no Sport TV, no programa do Marcelo Barreto, em que ele afirma que, perguntado, não, mas o Flamengo agora, diante dessa situação, com tantos jogadores infectados, né, o senhor defende ainda a presença de público nos estádios? Isso não cabe a mim. Não cabe a mim. E foi perguntado de novo, isso não cabe a mim, cabe à saúde, enfim, fugindo da resposta, como todo mundo sabe que o Flamengo é o maior defensor também da volta de público nos estádios. É só o Flamengo? Não, outros clubes também. Mas o Flamengo foi que levantou a bandeira e é quem fez realmente a pressão maior. E a gente vê esses fatos lamentáveis acontecendo no Brasil. No momento dessa gravação não tínhamos ainda a confirmação se teríamos o jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, mas enfim, justamente por Flamengo pedindo, né? O Flamengo pedindo agora para não ter jogo devido à situação, não tem time, né? Vários jogadores infectados. E aqui em Portugal, Jesus, com várias afirmações nos últimos dias, concedeu entrevista para uma TV aqui de Portugal, afirmou, né, que o real motivo para a sua volta para Portugal foi em consequência da pandemia. Ele ressaltou que houve a proposta, de fato, do Luiz Felipe Vieira, né, houve os contatos, né, mas ele pensava em ficar no Flamengo por mais uma temporada e juntando a proposta que foi boa, de um projeto bom no Benfica. Ele acabou, mediante a pandemia, segundo ele, foi um fator crucial, retornando para Portugal, mas fez elogios à torcida do Flamengo,
nesse um ano que ele passou na equipe carioca, conquistando praticamente tudo. Por outro lado, afirmou que o futebol sem público não faz sentido. E até citou que já voltaram restaurantes, shoppings, né, e outras atrações. E por que não o público no futebol seguindo os protocolos, né? Aí, para mim, na minha opinião, foi uma bola fora do Jesus, mas enfim, é a opinião dele, né? Na Espanha, Luizito Soares, ex-Barcelona, se apresentando finalmente no Atlético de Madrid. Fez exames, tudo ok, foi apresentado. Ele que assinou o contrato por 2 temporadas, 2 anos. O Soares que é o terceiro maior artilheiro da equipe do Barcelona, com 195 gols. Está marcado na história do Barcelona. Vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. E treinadores estrangeiros no Brasil e a corneta, a famosa corneta da crônica desportiva. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. A concepção simplista e controversa, para dizer o mínimo, de celebrados cronistas desportivos aqui no Brasil, sobre a imprescindível adaptação de treinadores estrangeiros aqui chegados aos cacuetes de nosso futebol, impõe considerar a visão xenófoba e retrógrada desses ditos formadores de opinião. Na crônica de mais de meio século atrás, constataremos a passagem entre nós do húngaro Bela Gutmann no São Paulo, do uruguaio Ondino Vieira no Vasco da Gama, Botafogo, Bangu, Palmeiras e Atlético Mineiro, e do paraguaio Fleitas Solis, tricampeão carioca no Flamengo, entre outros tantos treinadores estrangeiros que aqui fizeram escola com alternativas nada ortodoxas de sistemas táticos vitoriosamente implementados. Mais recentemente, o argentino Jorge Sampaoli e o português Jorge Jesus, ambos com exitoso histórico profissional. A bola da vez da sentença inquisitória de vários dos nossos analistas especializados é, por óbvio, o catalão Domenech Torrent, chegado há 1 mês e meio ao Flamengo para a vaga do Luso Jesus, que se mandou de volta para Portugal, pressionado, como declarou dias atrás a imprensa de Lisboa, pelo pânico com a pandemia e, como dissemos em comentário anterior, assustado com a singular instabilidade dos treinadores do futebol brasileiro. Todos os profissionais estrangeiros aqui citados imprimiram relevantes progressos no formato de jogo de suas equipes. Os europeus em particular, formados em universos futebolísticos culturalmente acima do nosso, sem a contumaz paranoia de intercorrências que provocam sumárias demissões ao sabor de cobranças de sucesso imediato, como se num estalar de dedos, até mesmo sem condições estruturais dos clubes, vitórias e títulos seriam favas contadas. São verdadeiras cláusulas pétreas entre nós, a intolerância e o desrespeito com treinadores nacionais e estrangeiros, na prática ameaçados de desemprego se não operarem milagres no curtíssimo prazo, demitidos antes mesmo de conhecerem a capacidade individual e coletiva do elenco que lhes foi confiado. Após a vitória do Flamengo contra o Barcelona por 2-1 no Equador pela Libertadores, sob a pressão da goleada sofrida diante do Independiente del Valle e a par do surto pandêmico que lhe tirou mais de meio time titular, Domenech Torrent fez dura análise sobre os esdrúxulos e imediatistas critérios de avaliação do seu trabalho no Flamengo, a 1 mês de seu desembarque no Ninho do Urubu e apenas com 10 treinamentos completos realizados. Foi o suficiente para o coro de viúvas do português vociferarem em alto e bom tom que ele, Domenech, teria que se adaptar ao conhecido rame-rame do Brasil e não o contrário. E se não gostar, que se mande para outra freguesia. Domi explicitou no pós-jogo de Guayaquil, embora em estilo contido, sua forte personalidade ao reivindicar tempo que estendeu de forma solidária aos demais treinadores em atividade no país, a fim de os respectivos planejamentos fluírem de acordo com as condições de trabalho e a capacidade técnica dos jogadores à disposição das comissões técnicas. No popular,
Foi um escracho sutil, com endereço certo, em seus gratuitos detratores que, na condição de recém-chegado, não conhece. Desgraçadamente, aqui, na contramão de 5 Copas do Mundo conquistadas, o futebol continua à mercê de oportunistas, ávidos por carona para seus projetos pessoais no desempenho dos clubes que dirigem à base de gestões, via de regra, temerárias e inconsequentes, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. E o PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo a você para se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Se inscreva no canal que vai dar dando uma força muito grande para o PB Desporto. A todos, um abraço e até a próxima!